Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa, e dessa vez nós vamos estudar o livro de Jó. Na verdade, tirar 3 lições do livro de Jó para a nossa vida. É interessante que a gente está fazendo esse trabalhinho de tirar 3 lições, apenas 3, para a gente fazer uma reflexão, ok? Não tem o condão, não tem a ideia de esgotar todo o conhecimento a respeito do livro de Jó, mas extrair 3 lições nesse pequeno espaço de tempo que temos para a reflexão. Ok? Então, para não perder tempo, para a gente já partir para o estudo do livro, para o estudo das lições, né? A gente primeiro faz uma contextualização, né? A gente começa a ver quem era Jó, quem é a figura de Jó, qual a importância de Jó para Deus, né? E aí lá na palavra você vai pegar assim o livro de Jó. E a primeira ideia que a gente tem de Jó, a própria palavra, ela traz para a gente. A própria palavra ela já diz que Jó era um homem rico e influente. Isso você vai ver lá no comecinho já do livro, no capítulo 1, versículo 1 a 3. E eu vou ler para vocês, tá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Veja bem, íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então a gente já vê a figura de Jó. Quem era Jó? Uma pessoa que tinha influência, uma pessoa que tinha bens, muitos filhos. Sobretudo, ele era um homem íntegro e justo. E temia Deus, né? E evitava o mal. Olha só, temia Deus, evitava fazer o mal e era justo e íntegro. Então isso aí são características perfeitas do homem que vamos dizer assim, faz a vontade do Senhor, né? Então a gente vê assim que Jó também ele é citado em Ezequiel. Se vocês pegarem lá, eu já deixei ali descrito certinho para vocês fazerem a busca, né? Em Ezequiel e no Novo Testamento é citado em Tiago também, tá? Acho que é importante a gente fazer essa referência para perceber que a pessoa de Jó ela é importante no transcorrer da história. Então, obviamente, a experiência de Jó ela é importante para o nosso dia a dia também. Foi importante nos tempos de Ezequiel, citado por Ezequiel. Foi importante para Tiago, porque foi citado também nos tempos de Tiago. E precisamos citá-lo no nosso tempo para tirar as nossas lições dele. Então, ele é importante para o testemunho dele, vamos dizer assim, né? É importante para a nossa vida. E ele era uma espécie de sacerdote doméstico. Por quê? Porque toda vez que fazia um banquete, se você continuar a leitura, você vai ver que quando a família fazia banquete e tal, aí no final ele purificava, ele fazia holocausto. Então ele era uma espécie de sacerdote doméstico, né? Era o líder da casa, né? O líder do clã, vamos dizer assim. Então ele tinha essa função também, certo? Então esse é Jó, né? Então o que acontece na história de Jó? Se você pegar a palavra e ler, você vai perceber que existia então um desafio ali, né? Satanás dizendo para Deus: olha, esse Jó aí ele é assim porque ele tem todas as coisas, né? Ele é assim, todo temente e tal, porque está muito bom para ele. Tens abençoado ele direto, todas as coisas boas acontecem para ele, então por isso ele é assim feliz, por isso ele é assim todo temente a Deus. Aí Satanás tenta e diz assim: eu quero ver tirar as coisas dele. Eu quero ver quando ele começar a ter coisa contrária. Eu duvido se quando começar a acontecer coisas ruins com ele, se ele não vai virar as costas para você, se ele não vai esbravejar, se ele não vai... Eu duvido se ele vai permanecer assim. E aí Deus então diz: então vai lá, né? Começa na brincadeira já diz que começa os jogos vorazes, né? E aí o que acontece? Na primeira lição, a gente fala de Jó exatamente assim, da fidelidade dele na adversidade. Por que nós estamos falando isso? Porque quando Satanás fez o desafio, vamos dizer assim, e Deus já sabia que Jó ia surpreender Satanás, o primeiro momento, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 14 até 16, ele faz a narrativa da perda dos bens materiais. Então são 3 tipos de perda que Jó tem: a perda material, a perda emocional e a perda da saúde. A primeira é do versículo 14 até o 16, o bem
material. A segunda perda, que eu digo que é emocional, eu gosto de falar em perda emocional, é do 18 ao 19, tá? Porque fala exatamente na perda dos filhos. Jó perde todos os filhos, né? E quando ele mal está recebendo a notícia de que os bens materiais estão perdidos, ele recebe a notícia de que a família também é perdida. Então ele fica sem chão, né? Ele fica sem nada. E aí nós vamos lá para o 20 ao 22, no versículo 20 até o 22, para ver qual foi a reação de Jó diante disso tudo. Então, lá no 20 começa assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, veja que interessante, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então a primeira lição que a gente tira da história de Jó é exatamente essa. Na adversidade, a gente então age de uma forma diferente. Louva a Deus por tudo, inclusive na adversidade, porque a gente sabe que Deus está conosco, né? E o pior, assim, quando você pega, por exemplo, muitas vezes a gente é fácil, eu digo assim que é fácil ser cristão quando se tem tudo, é fácil ser cristão quando se tem saúde, é fácil ser cristão, é fácil louvar ao Senhor quando a gente está empregado, quando a gente tem trabalho, né? Quando a gente tem o pão de cada dia, quando a gente tem aonde se reunir como igreja de Cristo. Então é muito simples, é muito fácil você levantar os braços e louvar a Deus por tudo isso. Mas e quando vem a adversidade? E quando vem o mal se abate sobre a nossa família? E quando a nossa saúde é prejudicada? Né? No capítulo 2, então, vem a questão da ferida, né? Quando Jó já tinha perdido a família, na ordem, né? Os bens materiais, a família. E aí no capítulo 2 Satanás diz assim, então que ele sinta na carne, duvido se ele vai continuar todo fielzinho, né? E Deus disse para Satanás, então vai lá fazer o que tu quiser, mas mantém ele vivo. Até mesmo porque ele precisava se manter vivo para que ele pudesse, inclusive, demonstrar para o próprio Satanás que o Senhor é acima de todas as coisas. Né? Então, ele foi coberto de feridas, né? Coberto de feridas dos pés à cabeça. Então, pensa na pessoa que perdeu todos os bens, que perdeu todos os filhos, que está cheio de ferida, e ainda tem a mulher que diz assim, por que tu te mantém íntegro ainda? Vai, amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Veja, o que acontece na vida da gente quando a gente está numa situação totalmente adversa? Quantas vezes a gente encontra pessoas que estão passando pelos piores dos piores e você diz assim, nossa, como é que esse cara ainda mantém em pé? Como é que essa pessoa ainda consegue acordar de manhã, sair para a rua, ir atrás de emprego, ir atrás de comida, né? E a gente não entende como que essas pessoas conseguem. E às vezes o que está segurando ela em pé é a fé. Eu até ouso dizer que o que sustenta essa gente ainda é a esperança, é a fé, né? E a gente não tem essa coisa de... Às vezes a gente está com uma gripezinha, um resfriadinho e já está reclamando da vida, já está agoniado, né? E esquece que o Senhor está conosco. Mas aí a fidelidade na adversidade é a primeira lição que a gente tira da história de Jó. Até mesmo porque é muito comum a gente também desanimar, né? Eu não digo assim que Jó foi um cara assim que ficou sorridente, né? Perdi tudo, estou feliz. Não, a fidelidade dele foi exatamente o fato de não culpar Deus por nada, né? Mas ele se entregou, ele desanimou, né? Se você pegar lá no capítulo 3, deixa eu abrir aqui, no capítulo 3, no versículo
25 e 26, olha só o que Jó fala. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Nós somos humanos, nós passamos por adversidade. E nós temos essas reações de Jó também. Nós nos sentimos inquietos, a gente fica sem paz, a gente fica agoniado, né? Quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a caminhar diferente, quando as coisas fogem o planejamento. Mas Jó não culpou Deus, né? Ele se manteve firme, embora triste. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas ele não pecou contra Deus. Ele não questionou Deus. Ele não colocou uma interrogação, botou na parede: ah, Deus, eu sou tão fiel, e como é que essas coisas acontecem comigo? Não, Jó não passou por essa fase, né? Ele simplesmente demonstrou angústia, demonstrou inquietação, falta de paz. E aí é onde vem essa sensação humana diante da adversidade. A gente tem uma tendência ao derrotismo, né? Até porque, se somos do Senhor, temos que nos alimentar da esperança e da fé, né? De que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos acompanha, mas a gente tem aquela coisa humana, e muitas vezes influenciada pelo mal, de desanimar e tal. E aí aqueles ainda que vão um pouco além questionam Deus. Eu acho que é o pior que acontece, é quando diante de uma adversidade a gente questiona Deus. Isso não está certo, né? Nós precisamos entender que se a porta se abre, é por Deus, mas quando a porta fecha, Deus continua Deus. Deus independentemente da nossa condição. Agora, a diferença na nossa vida vai acontecer quando nós então reconhecermos o poder de Deus, né, o poder do Senhor. Então veja que movimento interessante. Deus, ele é absolutamente Deus. E no tempo presente, Deus em todo tempo, Deus independentemente da nossa condição, independentemente de estarmos passando por montanhas, por vales, não importa. O importante é que nós acreditemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Porque assim aconteceu na travessia do deserto. Por exemplo, saíram do Egito, foram para o deserto, e aí lá no deserto não tinha nada. Muitos reclamavam, muitos murmuravam, e até muitos não chegaram na terra prometida porque murmuravam. Mas Deus estava ali. A diferença entre aquele tempo e hoje é que naquele tempo eles viam a fumaça, a coluna de fogo, eles viam a presença de Deus. E a gente hoje não vê. A gente tem que ser movido pela fé. E lá eles viam e ainda assim murmuravam. E hoje a gente tem tantas maravilhas e ainda assim nós murmuramos. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. E no final desse vídeo eu vou testemunhar algo fantástico que aconteceu comigo na preparação dessa aula. Olha só que interessante. Mas aguarde, no finalzinho eu conto. Então a segunda lição, ela exatamente acontece quando Deus responde, né? Quando Deus fala, quando Deus vê a nossa angústia, quando a gente está inquieto, quando a gente inclusive passa pela gente aquele pensamento de questionar Deus, inclusive, né? Mas duvidar de que as coisas podem caminhar, de que as coisas podem ir para frente, de que as coisas podem ser melhores. Porque a gente está dentro de um deserto tão grande, a gente está dentro de uma situação tão delicada que a gente não consegue enxergar a luz do fim do túnel. E aí a gente desanima. Eu digo assim porque é um comportamento normal das pessoas, o desânimo, né? Como a gente falou, é uma inclinação para o desânimo. E aí a segunda lição acontece exatamente quando Deus responde. E aí quando Deus responde, Ele te dá um chacoalhão, Ele te coloca contra a parede, te dá um chacoalhão, te faz pensar.
E o que acontece com Jó é exatamente isso. Nós não vamos parar aqui para ler todo o capítulo 38 até o 41, mas eu recomendo a vocês que façam essa leitura com muito carinho, com muita delicadeza, pausadamente, refletindo. Por quê? Porque exatamente é o que acontece quando a gente está num momento assim de deserto e começa a ficar triste e às vezes até questiona Deus, né? E aí Deus responde. Então eu vou ler alguns trechinhos rápidos assim. Quando Deus nos coloca contra a parede e Ele faz a gente pensar. E aí Deus, Ele não diz, quando a gente se acha assim abandonado pelo Senhor, né? E tanta coisa ruim acontece, a gente pensa que Deus está virando as costas e na verdade a gente não estamos dando o olhar correto na direção de Deus. E aí quando Deus quando Deus coloca Jó na parede, é o que Ele faz com a gente. Ele te enche de interrogação, Ele te enche de pergunta. Ele só falta dizer assim, ó, nada está abandonado, tudo está sob meu domínio. E aí ele começa a questionar, por exemplo, vou tentar achar aqui um momento aqui fantástico, quando ele diz assim, já no 38 no início: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas, olha só, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar quando lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Então veja, Deus está dizendo para Jó, e Deus diz para a gente assim, ó, todas as coisas acontecem segundo os meus planos, segundo a minha vontade. Então você não tem o que temer. Então você não tem que ficar perguntando, se questionando. Você tem que apenas confiar. E às vezes a gente não confia. Às vezes a gente quer respostas. E às vezes a gente quer soluções imediatas. Mas nada acontece que não seja da vontade do Senhor. Então, se você está passando por limitações, adversidades, confie. Confie porque o Senhor, Ele responde. E aí, dependendo dos teus questionamentos, vêm as respostas do Senhor. Então, o Senhor vai, nesse período do 38 até o 41, Ele vai questionando Jó em todos os aspectos. Inclusive em relação à justiça dele, assim, ele chega um momento que ele pergunta para Jó, você está colocando em xeque a minha justiça? Né? Você está colocando em dúvida a minha justiça? Até isso, Deus cutuca em Jó. Então, às vezes, a gente passa por essa situação, uma situação parecida de adversidade, e a gente desanima. E quando a gente questiona, inclusive, onde está Deus nessa hora, Deus está dizendo, eu fiz todas as coisas. Você estava onde quando eu fiz todas as coisas? O que você fazia quando... ou então diz assim, quem diz para a onda, olha, até aqui você vai, daqui para cá você não vai. Quem diz isso para o mar? Quem diz isso para a onda? Então todas as coisas acontecem segundo a vontade do Senhor. Veja que coisa interessante. E Jó, ouvindo tudo aquilo, e a gente ouvindo tudo isso, como é que a gente reage? Qual é a nossa conduta diante disso tudo? Qual é o nosso discernimento diante disso? Quando Deus começa a te confrontar e Ele demonstra a grandeza, e quando eu digo te confrontar, não no sentido que você está em igualdade de condições, Deus te coloca na parede, vamos dizer assim, né?
usar um termo mais atual, Deus te coloca na parede e diz assim, vem cá meu filho, você tem fé ou não tem? Você acredita ou não acredita? Por que essa dificuldade em entender que as coisas acontecem no meu tempo? E por que não alimentar esperança? E por que desanimar? Porque Jó, ele se manteve fiel ao Senhor. Ele não esbravejou contra o Senhor. Mas ele desanimou, ele tropeçou nesse sentido. Faltou a esperança, faltou a fé. Então você vê que há uma diferença enorme entre você conhecer o poder de Deus e crer no poder de Deus. E aí tem aquela questão, até o que ponto a gente está vivendo a fé e até onde a gente está apenas caminhando conforme uma tradição, conforme uma religiosidade. Então veja, acho que nós precisamos buscar a fé. Então Deus estava colocando Jó na parede e Deus coloca a gente contra a parede para dar um chacoalhão e dizer assim, tá meu filho, você confia ou não confia? Essa é a questão, essa é a dúvida. E aí vem a terceira lição que a gente aprende extrai, né, do livro de Jó, que é o arrependimento e restauração. Então lá no 42, Jó se coloca realmente na condição de, poxa, eu não sou nada, eu viajei, vamos dizer assim, eu deveria acreditar e confiar mais, né? Então, até para a gente tirar essa terceira lição, eu leio aqui para vocês o comecinho do 42. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Então Jó está começando a vir de novo, entrar em si na fé para dizer assim, eu reconheço o teu poder, Senhor. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, aquela pergunta lá do começo, quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, Jó dizendo para o Senhor, agora escute e eu falarei, vou lhe fazer pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então ali Jó está se mortificando. Então é o que acontece, é o que deve acontecer com a gente. Quando a gente esbraveja, está na adversidade e não confia, e aí a gente começa a enxergar, quando a gente leva o chacoalhão de Deus e começa a enxergar que Deus é muito mais do que o nosso problema, Deus é muito mais que as nossas adversidades, Deus é muito mais que os nossos bens materiais, Deus é muito mais que qualquer morte, Deus é muito mais que qualquer ferida. Quando a gente entende isso, aí a gente reconhece o poder de Deus, reconhece os planos de Deus, e aí a gente se mortifica e diz assim, olha, eu realmente me arrependo, aquele homem morre e nasce um homem novo. Veja como é bonito isso, quando a gente tem esse movimento de transformação. E eu vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu enquanto eu preparava essa aula, e é muito, assim, eu já falei isso com os professores na nossa EBD, eu disse assim, mais do que uma passagem de conhecimento, a necessidade de que se tenha testemunho. Aquilo que você ensina tem que ser o testemunho. E acredite, falar de Jó e não passar pela prova não é nada. São palavras ao vento. E eu estava com uma dificuldade muito grande em encaixar essa aula. Estava com uma dificuldade muito grande de montar, inclusive. Que tipo de lições tirar? Parece tão simples, você lê e você tira N lições, mas eu não estava conseguindo extrair 3 lições. E eu estava agoniado, estava assim, bravo comigo mesmo. Aí eu me via na figura de Jó, sem esbravejar o Senhor, mas assim, bravo. E durante a semana toda lendo e não vinha nada. E eu cheguei a dizer assim, ó, não vai ter essa aula. Olha só. No momento, antes de começar a gravação, eu disse, não vai ter essa aula. Aí fui para a sacada e
olhei para o céu, né? Eu tô gravando exatamente no sábado de sol, assim. E eu olhei para o Senhor, vi passarinhos, vi tudo. Daí a minha esposa veio e eu disse: não se preocupa, não é nada externo, é comigo mesmo. Saí dali, tomei um banho, no banho relaxei, saí lá, parece assim, renovado. Tinha conversado com o Senhor na sacada. E aí, quando eu saí do banho, eu, né, saí, fui na cozinha, tomei um copo d'água e eu disse para minha esposa: vou gravar a aula. Aí ela assim, ela disse assim: se eu não for o primeiro a aprender a lição de Jó, não vai adiantar nada gravar uma aula para as pessoas ouvirem. Então, passei pela mortificação, passei por esse momento de Jó mesmo. Olha só que incrível, estou falando assim, estou quase me emocionando. Passei pela situação de Jó, não tão grave, mas semelhante, guardada as devidas proporções. Eu desanimei, eu fiquei agoniado, eu estava a ponto de desistir, mas Deus tinha, assim, um plano. E o plano de Deus nada frustra. E o plano de Deus era exatamente me passar a lição. Você tem que sentir na pele o que você vai falar na sua aula. E graças a Deus eu louvo ao Senhor por isso. Louvo a Deus por tudo que aconteceu. A semana toda angustiado. E hoje, principalmente no dia que eu estou gravando, angustiado também. Mas aí o Senhor me confronta. O Senhor me joga na parede e diz assim: ó, você tem fé ou não tem fé? É meu plano, não seu. E aí eu aprendi a minha lição de Jó. As 3 lições estão aí. As 3 lições são o meu testemunho. E por fim, para concluir, eu estou já abalado, para concluir, a gente deve então entender que nós precisamos confiar na presença de Deus na adversidade e confiar no plano de Deus sempre. Nunca duvidar, nunca questionar, nunca desanimar. Duas conclusões assim dessas 3 lições que a gente estuda. Confiar na presença de Deus na adversidade. E confiar no plano de Deus sempre. Porque o plano de Deus não tem frustração no plano de Deus. O plano de Deus ele segue um caminho perfeito. Pessoalmente, eu não gosto quando as pessoas falam do não de Deus. Eu sempre digo que não existe o não de Deus, existe o sim de Deus para o plano dele. E aí nós, humanos, entendemos que parece um não, mas é um sim para o plano dele próprio. Amém? É isso. Ficamos aqui com mais essa aulinha. Tenham todos uma boa semana. Forte abraço e fique com Deus.